Você também quer ficar longe de qualquer problema e perto de um final feliz com a sua redação no Enem? Ótimo, porque hoje vamos fazer um comentário sobre a proposta da redação do Enem de 2019. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVCast, mais português, mais literatura e mais redação. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Este foi o tema proposto pela banca examinadora. A exemplo das provas anteriores, também foram oferecidos vários textos motivadores que o candidato deveria ler, apreciar, para que logo depois pudesse então integrar o entendimento desses textos ao seu próprio projeto de texto. O primeiro texto foi extraído da obra O que é jornalismo, o que é editora e o que é cinema, apresentava um relato da primeira exibição pública de cinema, ocorrida em dezembro de 1895. Na ocasião, um homem que atuava no teatro dirigiu-se a um dos inventores do cinema, Lumière, interessado em adquirir um cinematógrafo, mas foi demovido sob o argumento de que aquele aparelho não tinha o menor futuro como espetáculo. Serviria apenas como objeto de pesquisas da ciência. O tempo, claro, viria a desmentir Lumière. A máquina destinada a uso científico se transformou numa máquina de contar histórias para enormes plateias, sobrevivendo a inúmeras gerações. No segundo texto, um fragmento da obra O Filme e a Representação do Real, observa-se uma definição do cinema, que foi feita por Edgar Morin, como um meio de transpor para a tela o universo pessoal, promovendo uma espécie de interação com o espectador. O terceiro texto ilustrava o êxodo dos espectadores para a TV, ocorrido principalmente nos últimos anos. 95% dos que iam ao cinema estão assistindo a filmes na TV, no conforto do seu lar, enquanto apenas 17% da população brasileira frequenta o cinema. O último texto ele corrobora os anteriores, descrevendo um fenômeno da diminuição das salas de cinema, 80% das quais estavam localizadas em cidades do interior. O deslocamento de 120 milhões de pessoas para cidades, somado a uma baixa capitalização dos exibidores e acompanhado pelas mudanças tecnológicas, contribuiu para a alteração da geografia do cinema. Essa queda ela viria a ser revertida, mas de forma muito concentrada, privilegiando aquelas áreas de renda mais alta e, claro, excluindo as periferias urbanas e os pequenos e médios municípios do interior. Pois bem, após considerar todas essas informações dos textos motivadores, o candidato deveria então iniciar a própria análise do tema. Veja, caberia, entre outras possibilidades, destacar a forma seletiva de investimento em salas de cinema no país, que hoje estão restritas a shoppings, com ingressos vendidos a preços proibitivos para a maioria da população. A TV representaria, então, uma alternativa muito mais democrática ao grande público, que pode apreciar as produções cinematográficas na própria sala, no conforto, no recôndito do seu lar. Já a proposta de intervenção exigida pela banca deveria contemplar a necessidade de atuação dos setores público e privado no investimento em salas de cinema por todo o país, resgatando assim a democratização de uma arte
que se consagrou por agradar a diferentes plateias, mas que ficou elitizada a ponto de alcançar uma ínfima porcentagem de pessoas. Caso o candidato optasse por mencionar mídias digitais em ascensão como alternativas às salas de cinema, seria bem apropriado registrar um baixo acesso da população à banda larga, algo que por si só também é excludente. Cumpre registrar aqui a diferença entre cinema e produção cinematográfica. Cinema refere-se a locais de exibição, a salas de cinema. Já a produção cinematográfica são os filmes que podem ser assistidos de forma mais democrática em diferentes plataformas. Espero que este comentário te ajude a elucidar as várias questões que vão se apresentar na sua vida de produtor de texto, principalmente de produtor de texto para o Enem, que logo mais está aí. Até a próxima. Tchau.